Amém, meu irmão. Vamos lá. Eu vou pedir a você que siga comigo ao Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 28. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Até aqui, irmãos, feche os olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado por mais uma semana, Pai, que o Senhor nos permitiu, Senhor, viver e nos reunirmos novamente, Pai, em louvor ao Teu santo nome. Pedimos que o Teu Espírito fale conosco, Senhor, transforme o nosso coração. Assim pedimos para que se ouça tão somente a Tua voz, Pai, não mais a voz de homens, mas a Tua doce, suave, Senhor, voz a ser escutada por todos nós. Tira de nós a inquietação, Senhor, e que possamos estar atentos, Pai, ao que o Senhor tem a nos dizer por meio de sua palavra. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Quantos já experimentaram terremoto? Nunca? Já viveu um terremoto? Terremoto. Chacoalhou terra? Onde você morava? Glória a Deus. Temos 2 pessoas aqui, então. Porque eu também. Uma vez eu estava na minha casa, eu era casadinho de novo, e no apartamento em que eu morava, era noite, e eu estava cozinhando. Isso é motivo de cair assim um toró, né? Eu estava cozinhando. E eu estava na cozinha, e de repente eu me senti assim meio, sabe quando você fica meio tonto, assim, falei, caramba, o que está acontecendo? E do meu lado tinha a porta que separava a cozinha da área de serviço, e a porta estava fazendo assim. Eu falei, nossa, eu bati a cabeça, eu estou vendo coisas. E aí eu chamei a minha esposa, eu falei, vem ver. E ela veio, o que foi? Eu falei, você sentiu isso? Ela, sentiu o quê? Eu falei, você não percebeu que tremeu? Tremeu o quê, rapaz? Eu falei, a porta balançou, você não vi nada. E eu falei, acho que teve um terremoto. Ela falou, terremoto. Aí ela começou a tirar o sarro, não é de mim. E no dia seguinte, quando nós acordamos, vendo os noticiários, houve um terremoto lá no Chile, e foi sentido e foi percebido esse terremoto em São Paulo. E aí eu disse para ela, eu falei, tirou sarro de mim, tá vendo? Eu fui cozinhar, irmão, deu terremoto lá no Chile, então é melhor eu parar de cozinhar. Mas veja que coisa. Agora, no ano de 2010, houve um terremoto no Haiti. O Haiti está pertinho aqui da gente, né, o senhor geográfico. Bem pertinho de nós aqui está o Haiti. Teve um terremoto lá de escala 7, de 7 graus na escala Richter, Forever.
E 7 graus me parece bastante, grau para chuchu. E chacoalhou bastante, deu assim uma devastação grande no Haiti. E lá aconteceu um recorde. Uma senhora de 69 anos ficou 15 dias soterrada. E ela foi encontrada após 15 dias. Geralmente, ainda na mesma semana, se recolhem muitos escombros e as vítimas começam, então, a ser identificadas, a aparecerem. E essa senhora, chamada Ena Zizi, uma haitiana de 69 anos, foi encontrada após 15 dias. Então, ela entrou para o Guinness de tanto tempo. É a sobrevivente de maior tempo soterrada. E sabe como é que eles encontraram ela? Ela estava cantando. E o pessoal lá das buscas, os bombeiros, acharam que tinha um rádio ligado, mas era ela cantando. E sabe o que ela estava cantando? Hinos cristãos. Era uma crente no Senhor, uma irmã nossa. E porque ela estava louvando ao Senhor, e ela assim o fazia para se manter acordada, para se manter lúcida ali, ela louvava o Senhor, e enquanto ela louvava o Senhor, alguém a escutou, e rapidamente se movimentaram, e depois de 15 dias, encontraram essa senhora. Ena Zizi foi então uma sobrevivente que entrou para os recordes de 15 dias, e ela saiu de lá, meus irmãos. Você já viu alguém sendo retirado de escombros? Geralmente sai na maca, sai totalmente imobilizada e tudo mais. Ela se levantou, ela saiu andando do lugar de onde ela estava e saiu dizendo para todas as pessoas que ela sobreviveu porque Deus esteve com ela todos aqueles dias. Terremotos, coisas terríveis, E assim são as sensações do terremoto. E olha só que interessante, o texto que nós lemos aqui também teve um terremoto. E eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí comigo no Evangelho segundo Mateus, aí no capítulo 28, no verso 1, e diz assim a palavra do Senhor: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. É o domingo, então, e esse domingo é o domingo após o sábado. E alguém vai dizer, vá, mas é o sábado que veio depois da sexta. E a sexta que é a sexta da crucificação do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, às 15h de uma sexta-feira, entrega o seu Espírito nas mãos do Senhor, e assim segue o dia, conclui o dia da preparação para a Páscoa, iniciam então as festividades da Páscoa judaica, passa-se o sábado e no começo do domingo, então entre o raiar do dia, entre a madrugada para o início da manhã, é o texto que nós começamos a ler aqui no capítulo 28. Então, veja novamente aí comigo. Depois do sábado, depois do Shabá. Shabá é tempo então de descanso para todos os judeus. Os judeus então não faziam nada, inclusive este Shabá, que era em seguida, ou Shabá da Páscoa, não é? E então, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, estamos então no domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essas mulheres, meus irmãos, elas deixaram os seus afazeres e voltaram ao sepulcro. Voltaram, porque se você voltar alguns versículos também, no capítulo 27, o versículo 61, vai nos dizer que essas mulheres acompanharam todo o processo, não é? E no verso 61, diz que nessa sexta-feira, Maria Madalena e a outra Maria, as mesmas personagens descritas no verso 1 do capítulo 28, diz que elas estavam assentadas ali, de frente ao sepulcro. A imagem, meus irmãos, daquelas mulheres em frente ao sepulcro, é a imagem de mulheres que estão perplexas diante de tudo que aconteceu, arrasadas de verem o seu Senhor, o nosso Senhor, ter sofrido tudo o que sofreu, ter morrido naquela cruz, tê-lo visto sangrando naquele madeiro, e visto ele morto, e tendo sido então sepultado. E elas agora se assentam diante do sepulcro do Senhor Jesus. E o tempo vai passando, passa-se o sábado, e agora é a manhã de domingo. E essas mulheres voltam para lá. Talvez tenham voltado para
organizar a frente do sepulcro, para manter aquilo em ordem. Talvez elas tivessem voltado para fazer a mesma coisa que fizeram na sexta-feira, ou seja, de ficarem sentadas ali e olhando, como quem não acredita no que está acontecendo. Mesmo o Senhor Jesus tendo dito que seria então morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, porque, irmãos, não houve mistério nenhum, ele disse abertamente assim. As pessoas, às vezes, por desconhecerem o texto sagrado, pensam que os discípulos se perderam porque eles não sabiam, não tinham ideia. Mas Jesus falou abertamente e mais de uma vez que ele morreria. E não só que morreria, mas que ressuscitaria. Sendo este, inclusive, o sinal que os fariseus haviam pedido para ele. Que sinal você vai nos dar de que o Senhor realmente é o Messias? E ele disse, ora, vocês vão destruir este templo. Acharam que estava falando da edificação. E eu reconstruirei em 3 dias. As pessoas riram de Jesus. Ora, quantos anos demorou isso para levantar? E você, em 3 dias levanta? Poxa vida, hein? Sendo esse, então, um sinal. Agora essas mulheres voltam para a frente do sepulcro. Diante, então, daqueles guardas que ficaram ali de prontidão, para garantir que ninguém invadisse aquele lugar, tomasse o corpo do Senhor Jesus e anunciasse, porque já se conheciam as palavras de Jesus e que ele ressuscitaria, colocaram guardas ali para que ninguém tivesse um pensamento, não é? Vamos lá, a gente rouba o corpo do mestre e anuncia que ele ressuscitou, porque essa foi inclusive a versão falsa dada pelo Sinédrio sobre a ressurreição de Jesus, que ele não ressuscitou coisa nenhuma, mas que foi roubado o seu corpo. E os seus, entre aspas, lunáticos discípulos é quem roubaram para fingir que ele ressuscitou. E então colocaram guardas ali. Irmão, guardas romanos ficaram ali. Guarda romano, meu irmão, é guarda e é soldado de tropa de elite. Não é gente amedrontada, não é gente que não sabe direito segurar uma espada ou uma lança, mas são pessoas que são preparadas para a guerra. Inclusive o contingente romano que estava em Israel era um contingente preparado para segurar e para conter os judeus que volta e meia tinham alguma dificuldade na tentativa, aliás, de se rebelar contra Roma. Estavam então esses guardas lá e aquelas mulheres paradas ali na frente. E aquelas mulheres então olhavam para o sepulcro, talvez com o pensamento indo longe, aí é da minha parte, a Bíblia não fala, mas talvez se lembrando dos momentos que viveram e observaram o Mestre agindo, as palavras tão doces e também tão desafiadoras, diferentes, que nunca ninguém havia escutado, tal autoridade, tamanho poder havia nas palavras do Senhor Jesus, e talvez elas olhassem para aquele sepulcro e se lembrassem como se fosse uma coisa tão remota, tão lá atrás. E aí o texto continua, no verso 2. E eis que sobreveio um grande terremoto. E aí aparece o terremoto que falávamos, não é? Sabe, meus irmãos, Mateus ele usa de uma expressão no grego aqui, que ela tem um destaque nesse trecho, pequeno trecho de versículos que nós lemos. A expressão em grego é kai idu. Kai idu. E aqui no versículo 2 aparece a primeira ocorrência dessa expressão. O versículo 2 na minha Bíblia, que é a NVI, começa assim: e eis que sobreveio um grande terremoto. E eis que, em grego é kai idu. Aí você está me olhando e falando, legal, parece iglu, chuchu. E o que isso tem a ver com a minha vida? Meu irmão, essa expressão aparece 4 vezes nesse pequeno intervalo de versículos de 1 a 10. 4 vezes. A primeira está aqui no versículo 2. A segunda e terceira ocorrências dessa expressão kai idu está agora no versículo 7. Eu queria que você lesse ali comigo. E ele diz assim: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. No versículo 7, por 2 vezes aparece a expressão kai idu.
Veja ali comigo quando ele diz assim, olha, e está indo diante de vocês, ou adiante de vocês, é a segunda ocorrência dela, e onde ele diz assim, lá vocês o verão, e eu estou lendo a NVI, é a terceira ocorrência de Cai e Du. Vamos para a quarta, não se preocupe que você vai entender já já. No versículo 9 aparece mais uma vez essa expressão. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Ela se aproximou dele, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. E quando diz aqui, então, Jesus lhe disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. No versículo 9, quando diz assim, de repente, passa a polícia, de repente, eu estou lendo a NVI, essa expressão de repente no original é Cai e Du. Cai e Du, meus irmãos, então, é uma expressão que, na sua maioria das vezes em que ela é, então, traduzida, ela é traduzida para e eis que. E eis que. Nós vimos aqui algumas vezes aparecendo exatamente essa expressão, e eis que. Mas ela também pode, e nestes casos aqui, ela deve ser traduzida para vejam. Vejam. Quando alguém olha para você e diz assim, veja, o que ela está querendo? Chamar a tua atenção. Ou é alguém desesperado, ai meu Deus do céu, mata do coração, rapaz, fala direito. Esses dias eu estava dirigindo, esses dias faz tempo, né? Minha esposa parou com isso. Mas eu estava dirigindo, às vezes ela via alguma coisa assim, e ela, meu Deus do céu, quase bati o carro, porque esse barulho, daquele silêncio, né? Mas alguém vira para você e diz assim, veja! Rapaz, você quase cospe o coração, falando, vê o quê, meu Deus do céu? Veja! Não é? Qual a intenção de falar assim, então? Chamar a tua atenção e dar ênfase. É uma ênfase. Se por 4 vezes Mateus dá ênfase aqui, é porque alguma coisa importante tem, não é? 4 vezes ele diz, vejam! E aí você, meu Deus do céu, o que é para ver? Estou vendo. Aí vem o versículo 7, vejam, vejam! Você fala, meu Deus, estou vendo. E aí o versículo 9 de novo, vejam. Então nós vamos separar aqui em 3 sessões, porque Mateus está chamando a minha e a sua atenção para algo, para que nós observemos aqui. Vamos então desde o versículo 1. Nós vimos então que essas mulheres estavam ali, e no versículo 2 começa o primeiro Cai e Du. Vejam! E ele diz, vejam! Sobreveio um grande terremoto. Isso não é uma coisa normal. Isso não é uma situação, deu um terremotinho ali. Tem alguns lugares, tipo o Japão, que parece que terremoto é igual você pedir pizza, né? Ou fazer miojo, no meu caso. Né? É um atrás do outro, parece. Agora, num lugar como esse, ali na Palestina, não é uma situação normal ter terremotos. E então chama a atenção, Mateus dizendo, veja, e sobreveio grande terremoto. Por quê? Porque um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Meus irmãos, não só acontece um terremoto, como aparece numa madrugada, numa manhã, na madrugadinha, o fim da madrugada para o início da manhã, aparece um anjo, junto com o terremoto. E não só aparece um anjo, junto com o terremoto, mas Mateus descreve a sua aparência, verso 3. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Quantos se lembram do momento da transfiguração? Qual era a aparência do Senhor Jesus no momento da transfiguração? As suas vestes ficaram muito brancas e iluminadas, o seu rosto estava iluminado. Parece aqui trazer semelhança àquele momento, e a Bíblia diz que esse anjo, que desce dos céus, aparece então esse anjo, ele vai e se assenta
E ele se senta aonde? Em cima da pedra que tampava o sepulcro. Muito bem. Mateus, então, ele te chamou a atenção para que você observasse que, primeiro, um terremoto do nada acontece, e junto com esse terremoto aparece, então, um anjo do Senhor. Sabe, meus irmãos, o que Mateus está mostrando para mim e para você é o primeiro vejam. Vejam o quê? 50 saúdes para o pastor de hoje. Ele começa a tchap. Já fala 50 vezes, né? 70 vezes 7, saúde. Mateus está chamando a sua atenção porque agora um terremoto aconteceu. E ele está dizendo, vejam, mas vejam o que, irmão? Vejam o poder de Deus. Deus é aquele que é capaz de manifestar um terremoto. E junto com esse terremoto aparece um anjo. A sua aparência, ela é brilhante, muito brilhante. As suas vestes são brilhantes. E ele se assenta sobre a pedra. Todas as vezes que a Bíblia traz essa expressão de se assentar, assentou-se no seu trono, agora assentou-se sobre a pedra, isso evoca a imagem de realeza, manifestando que quem estava dentro daquele lugar ali é alguém de muita importância, e nós sabemos quem? O nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E agora desce um anjo e se assenta sobre essa pedra, com toda essa pose, todo esse momento que é totalmente diferente de uma manhã, e agora ele se assenta sobre essa pedra. Acompanhe comigo a leitura, para que a gente não perca nenhuma nuance. Verso 2: E eis que, ou seja, veja, sobreveio um grande terremoto. E esse terremoto não foi sem propósito, não aconteceu porque chacoalhou as placas tectônicas. Vou passar na prova. As placas tectônicas que causam abalos sísmicos. Estudei, vai lá. Não foi por isso, irmão. Mas por que teve o terremoto então? Mateus explica, pois um anjo do Senhor, veja a movimentação que não só abala o cosmos, mas aqui a nossa terra também é abalada pelo poder de Deus. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Basicamente o que Mateus parece nos alertar aqui é que você percebeu que não teve nenhuma mão que foi lá e empurrou a pedrinha. O anjo não desceu, pegou a sua espada celestial, enfiou e levantou para fazer uma alavanca e rolar a pedra. O que parece aqui pela narrativa de Mateus é que esse terremoto chacoalhou de um jeito aquele lugar que fez a pedra rolar. E então o verso 2 diz, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. E agora ele se assenta sobre a pedra, como esse representante do grande rei, e se assenta ali, como o seu nome mesmo diz, né? O anjo, o mensageiro, ele se senta para essa mensagem. Verso 3, a sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Meu irmão, a primeira vez que eu fui a uma vigília, eu era recém-convertido, não entendia muito desse negócio de crente, eu vim de uma origem, uma família que era católica nos seus procedimentos, eu participava da igreja, e aí fui para a primeira vigília de madrugada. Eu não lembro muito bem o que era, se era um retiro, se era um passeio que a igreja estava fazendo, mas eu me lembro que a minha irmã estava lá, não lembro se meu pai e minha mãe estavam lá, mas minha irmã estava. E nós fomos, já era de madrugada, você não enxergava nada, isso para mim era muito diferente, porque eu nunca tinha saído de madrugada daquele jeito, no meio do mato, e um monte de gente saindo no meio do mato, e aí juntaram e deram as mãos. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui, né? E aí começaram a orar, e eu ali baixei minha cabeça, né? E estou lá orando, e de repente, eu começo a escutar assim, rapaz do céu, começou a me dar um medo, rapaz. Eu falei, o que é isso? Uma das irmãs lá estava fazendo esse barulho, eu sei lá por quê, né?
E eu comecei a ficar com medo, já comecei, se eu tivesse experiência, eu já ia repreender, já falar, queima ele, Jesus, sei lá o que é. E estava aquele barulho, mas me deu um medo. Agora imagina você, no início da manhã, ainda meio de noite, o sol começar a aparecer, e você está ali, diante de um sepulcro, com a pedra rolada, pensando que lá dentro está o corpo do seu Senhor, e de repente, tudo começa a chacoalhar, e você olha e de repente vê um anjo, todo aceso, não é como diz o verso 3, a sua aparência era como um relâmpago, irmão. Você já viu um relâmpago? Quando dá um relâmpago à noite, não clareia tudo? E aquele clarão no meio de um terremoto, meu Deus do céu. E ele senta sobre a rocha, e a rocha rolou da pedra. A pedra, aliás, rolou, né? A rocha rolou da pedra, ficou esquisito. E aí o anjo está sentado ali. Um dia normal. Um dia normal como qualquer outro. Veja aí o verso 4. Os guardas. A Bíblia diz que os guardas tremeram. Tremeram de medo. Aí tem alguns crentes aqui que estão dando risada. Eu queria ver se eu estivesse lá. A Bíblia diz que os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O que quer dizer que ficaram como mortos? Tem alguns animais na natureza que quando se vê em perigo, eles fingem de morto, né? Eles se deitam e ficam fingindo que estão mortos. Será que os guardas se fingiram de mortos? Fala, meu Deus, morri. Será que foi isso? Que Mateus está dizendo que esses homens ficaram com tanto medo que desmaiaram. Agora olha que coisa interessante. O lado de fora do sepulcro tinha gente com aparência de morto. Mateus diz aí no verso 4, os guardas tremeram de medo e ficaram com a aparência de mortos. Agora dentro do sepulcro nem cheiro de morte tinha. Você consegue ver o contraste que Mateus está te dando, meu irmão? Do lado de fora está lá os caras, meu Deus! E não vem dizer que eram tudo meio, esses guardas meio, que não é muito guarda, que é soldado romano, irmão. É gente preparada para a guerra. E diante daquela visão, tremeram a ponto de caírem desmaiados de tanto medo. Você já teve alguma situação que você já desmaiou? Ou de medo? Eu tenho alguns amigos que não podem ver sangue, porque quando ver sangue, já foi. Esses guardas, diante dessa visão, tremeram a ponto de caírem, e caírem desmaiados. Olha aí o verso 5. E então o anjo, que agora está assentado com a sua pose, não é? Assentado sobre aquela pedra que antes estava então tampando, fechando, selado estava aquele sepulcro, agora a pedra rolou, ele está ali sentado. Esse anjo, verso 5, se dirige então a essas mulheres. E a primeira coisa que ele diz é, não tenham medo. Porque provavelmente as mulheres só não desmaiaram pela graça de Deus. Se os guardas preparados caíram duro no chão, imagina aquelas mulheres. E a primeira coisa que o anjo diz a elas, não tenham medo. E aí ele continua, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar em que ele jazia. Agora, meus irmãos, o que o anjo diz àquelas mulheres, depois de sinalizar para elas, não precisa ter medo não, queridas, que eu venho da parte do Senhor. Eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram procurar pelo corpo do mestre. Mas eu quero lhe dizer algo. Ele não está aqui. Inclusive, olha como ele fala. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Pera lá. Tem algumas imagens que às vezes a gente vê em filminho, foto de Páscoa e tudo mais, que a gente vê a pedra rolando. E depois da pedra rolando, passa o Senhor Jesus ressurreto e indo embora. Mateus não está dizendo isso não, irmão. Enquanto as mulheres estavam lá no domingo pela manhã, olhando para aquela pedra fechada, rolada, aliás, não rolada, no lugar dela, selada, enquanto elas estavam lá olhando, já não estava mais lá o nosso Senhor? O que isso diz para mim e para você?
Às vezes, meus irmãos, a gente para na vida e fica sentado, olhando para as coisas, porque o mundo parece que deu uma desabada, né? Rapaz, saiu do controle, estava tudo tão certo, estava tudo indo, era tão promissor e de repente, perdi tudo, acabou tudo, perdeu a graça, o amor se foi, e tantas coisas que a gente vive e experimenta, não é? Como essas mulheres. E que foram lá, diferente dos discípulos que sumiram, cada qual fugiu amedrontados com medo de perseguição de judeus, agora aquelas mulheres estavam lá. Provavelmente, como disse o verso 61 do capítulo 27, para ficarem sentadas olhando ali, ou seja, lamentando, chorando a sua dor, amargando ali o seu luto. Quantas vezes a gente não fica em situações assim semelhantes? E fica aquele silêncio. Você pode imaginar o silêncio daquela manhã? Os guardas em pé ali, uma pedra. Você já saiu bem cedo de madrugada? Já saiu assim, bem cedinho? Para trabalhar, para viajar, para esticar as pernas, sei lá o que você foi fazer. Você já saiu de madrugada? A cidade não é silenciosa? Porque a maior parte está dormindo, não é? Aí aquele silêncio. Às vezes a gente pensa que esse silêncio também representa o silêncio de Deus. Deus não está mais olhando para mim. Deus não está vendo a minha situação. Eu acabei de perder o meu mestre. Como Deus permite que este, que se apresentou como seu filho, morresse? Eu passei por momentos difíceis no meu casamento e eu questionava a Deus, como o Senhor permite que eu passe por isso? Como se eu fosse alguém diferente, melhor que qualquer outra pessoa. Mas quando fica aquele silêncio, aquela madrugada que parece que, assim como todas as pessoas numa madrugada provavelmente estão dormindo nas suas casas, talvez Deus lá no alto dos céus também foi tirar um cochilo celestial. Até que finalmente, o som do terremoto, que eu não tenho ideia de qual seja, mas deve ser barulhento. Para rochas quebrarem, aquele negócio deve ser bem barulhento. E de repente, do nada, como um relâmpago, aquilo que estava escuro se acende, e você vê o anjo Meu Deus do céu! Sabe, meus irmãos, Mateus é o primeiro caído, é o primeiro vejo, ele está dizendo, veja o poder de Deus, irmão! Porque Deus não dorme, meus amados, diferente de mim e de você, que a gente dorme, que a gente perde as oportunidades, que a gente na ignorância e no nosso jeito errado de lidar com as coisas, porque estamos sendo aperfeiçoados, nós cometemos erros, mas o Senhor é o guarda de Israel que não dormita. Isaías 64, verso 4, vai lá comigo em Isaías, por favor, meus irmãos, capítulo 64 de Isaías. Olha só, mantenha sua fitinha em Mateus, porque a gente já vai voltar lá. Olha só o que é que diz em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem está mexendo no forinho falou peraí, rebelde. Estou escutando, irmão, Deus está vendo. Verso 4. Olha só o que é que diz. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aquelas mulheres estavam olhando para aquele sepulcro e esperando. E o que vai ser agora? Se você espera no Senhor, a palavra está dizendo para mim e para você, pode parecer uma madrugada fria, uma madrugada silenciosa. Deus é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Veja, diz Mateus, veja o poder de Deus, que faz aparecer um terremoto, desce um anjo para anunciar o seu poder, mudando e transformando a tua vida e a minha vida, desde aquele dia. O mundo inteiro mudou, porque ressurgiu dentre os mortos
o Filho de Deus. A morte não pôde segurar o Senhor Jesus. Aquela pedra não tinha capacidade, porque só com um pequeno terremoto, pequeno para a gente, a pedra já rolou. E o anjo disse: eu sei que vocês vieram fazer aqui, mas pode entrar, vai lá entrar. Eles estão parecendo mortos aqui, mas ali dentro nem cheiro de morte tem, porque quem estava aqui já não está mais. Ele ressuscitou como ele disse que ressuscitaria. Vejam o poder de Deus. Se você leu comigo o versículo 4, volta para o verso 1 de Isaías 64. Olha o que o texto diz. Ah, se rompessem os céus e descesses. Os céus se romperam e o anjo desceu para anunciar que Jesus era ressurreto. Os montes tremeriam diante de ti. E tremeram, irmão, tremeram. Tremeram não só os montes, mas os guardas e caíram duros no chão. Tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Sabe, meu irmão, você não tem que ter medo. O anjo disse: não temam. Você não tem que ter medo, porque você serve ao Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Está com medo do guarda? Está com medo da situação, de como vai ser? Já é o terceiro dia, e agora? Estamos na manhã do domingo. E aquele silêncio, que às vezes permite que o pensamento vai longe, voe longe. No meio de tudo isso, desce o Senhor e rompe aquele silêncio. E rompe de maneira estrondosa, mostrando o seu poder, e Ele tem a capacidade para transformar realidades. E Ele vem anunciar as coisas que nós não esperávamos que Ele fazia. Veja aí o verso 3. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Verso 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, e que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tirastes, como então seremos salvos? E agora, meus irmãos, olhamos para essa cena então, de mulheres paradas em frente ao sepulcro, e tal qual o Senhor havia dito, ressuscitou o nosso Senhor. E Deus então envia o seu anjo. Aquelas mulheres não estavam esperando, muito menos aqueles guardas. E quando eles viram tudo aquilo, caíram como mortos no chão. Vamos voltar lá para Mateus. E aí então, o anjo diz para aquelas mulheres: venham ver, entrem aqui e vejam o sepulcro. Ele já não está mais aqui. Ele já não estava quando elas estavam ali. O verso 7. Agora vem o segundo e o terceiro caidu. A segunda e a terceira ocorrências dessa expressão. Vão depressa. Olha o senso de urgência, irmão. Vão depressa, porque essa é a boa nova do Evangelho. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês. Vejam, ele está indo adiante de vocês. E aí ele continua: para a Galileia, vejam, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. E agora a segunda e a terceira ocorrências dessa expressão. Mateus agora te chama a atenção para outra coisa. A primeira, meus irmãos, é: vejam o poder de Deus. Agora ele diz: vejam, ele está indo adiante de vocês. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Vejam, lá vocês o verão. E o verso termina na NVI: notem que eu já os avisei. O texto original diz assim:
e como eu vos disse, será. O anjo pede, então, que aquelas mulheres, com pressa, com urgência, sigam até os discípulos e avisem o que elas acabaram de ver. E ele diz: lá vocês o verão. Veja, veja, lá vocês vão encontrar com o Senhor Jesus. Ele está te dando uma ênfase aqui. Lá vocês o verão. E a segunda ênfase que ele dá, ele diz assim: ele está indo adiante de vocês. Vejam, ele vai adiante de vocês e lá vocês o verão. O anjo pediu que ela falasse aos discípulos, mas ele termina dizendo assim: e notem que eu já os avisei. A tradução da NVI tenta ajudar, mas o que o anjo está dizendo para aquelas mulheres é: essa palavra, queridas, não é só para os discípulos dele, essa palavra é para vocês também, para todas as pessoas, não é só para os discípulos, é para todos. E será como eu vos disse. Disse para quem? Para os discípulos? Não, para as mulheres que estavam ali. Duas ênfases. Ele está indo adiante de vocês, e a segunda ênfase: lá vocês o verão. O que será que Mateus então quer dizer para todos nós aqui? Por que duas ênfases num único versículo, num espaço tão pequeno de texto aqui? Poucas palavras. Para que a gente possa entender, a gente tem que olhar para onde o anjo então apontou. Onde elas deveriam ir? Lá o verão. Lá onde? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos revele. O texto está escrito, meu irmão, olha lá. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. E o que é a Galileia? Galileia vem da palavra Galil, que quer dizer distrito. Galileia está dentro de Galileia, Cafarnaum, Caná da Galileia. Tem outras cidades e lugares que nós percebemos no texto bíblico que estão dentro do que se chama Galileia. Nazaré está dentro de Galileia. E lá na Galileia vocês o verão, lá na Galileia. O que aconteceu na Galileia? Meus irmãos, foi onde tudo começou. Onde estavam Simão, chamado Pedro, seu irmão André? Onde eles estavam quando Jesus olhou para eles e disse: siga-me? Vimos isso semana passada. Onde eles estavam? No mar da Galileia. Onde foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou, da água que se transformou em vinho? Caná da Galileia. Onde tudo começa, irmão? Na Galileia. E é lá onde tudo começou que vocês vão encontrar o Senhor. Ora, o que será que então que Mateus está chamando a minha atenção e a sua? São discípulos que traíram o Senhor Jesus, tal qual Judas, tal qual Pedro. São discípulos que na hora do aperto fugiram e se esconderam provavelmente no cenáculo, onde estavam na noite da ceia. Estavam todos escondidinhos no mesmo lugar. Pessoas acuadas, amedrontadas. E agora, meus irmãos, o anjo diz para eles. O anjo, a palavra anjo, malak, quer dizer mensageiro. Esse mensageiro de Deus agora está dizendo para aqueles homens, ou para aquelas mulheres: digam para aqueles homens para que vão para a Galileia, onde tudo começou. Por quê, meu irmão? Mateus está chamando a tua atenção. Vejam, vejam, há um novo começo. Tudo parecia perdido, não parecia? Tudo parecia agora terminado. O grande mestre morreu, está ressurreto, meu irmão. Ele agora é vivo e está indo adiante de vocês e vai encontrá-los na Galileia. Meus irmãos, se estamos em Cristo, existe um novo começo para mim, um novo começo para você. Inclusive, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, percebemos os nossos pecados e arrependidos,
buscamos a face do Senhor, a Bíblia diz que há um novo nascimento, um novo tempo, uma nova jornada, não mais como era antes, agora tudo se faz novo, porque o Senhor Jesus é especialista em fazer novas todas as coisas. Quantos irmãos aqui nessa noite têm olhado e têm feito um saldo? Porque tem irmão que é consciente, tem outros que a vida segue meio que a revelia, ainda vai amadurecer. Mas tem outros que já amadureceram e estão olhando para trás e falando: Senhor, quantas vezes o Senhor me chamou e me deu oportunidades e eu não respondi? Quantas vezes o Senhor me convidou para que eu pregasse, para que eu cantasse, para que eu falasse do Senhor, para que eu ajudasse pessoas, e isso não aconteceu? Quantas vezes eu me escondi com medo, com receio, tal qual esses discípulos fizeram, por causa das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados? A beleza do Evangelho é que Jesus te chama para um novo começo. Esse lugar que nós estamos aqui é um lugar de recomeços. Havia uma mulher pega em flagrante de adultério. Se você conhece a lei judaica, você sabe que haviam ali testemunhas, foi flagrante. Ela estava num ato de adultério. Não foi uma invenção levar essa mulher até Jesus. Eles já sabiam o que eles iam fazer com ela. A lei de Moisés já prescreveu. Foi pega em adultério, tem testemunha, é morte, e morte por apedrejamento. Você já viu morte por apedrejamento, irmão? Não é uma, não são duas, não são 3 pedrinhas, não. É uma multidão de pedras. A ponto de que, ao final, já não se percebe mais o que era um braço, o que era uma cabeça, de tanta pedra. E à medida em que vai acertando o corpo da pessoa, aquilo vai se desfazendo. E aquilo é tão agonizante até a hora que aquela pessoa sucumbe de dor e morre. Nós não temos ideia do que é morte por apedrejamento. Graças a Deus por isso. Aqueles homens sabiam exatamente o que iam fazer com ela. Levaram aquela mulher até Jesus e disseram: Mestre, a lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor, o que diz? Meus irmãos, eles estavam diante do único que podia julgar e sentenciar aquela mulher. A resposta de Jesus, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Qual foi a resposta que Jesus deu? Não, veja, essa mulher não traiu o marido. Não, veja, essa mulher foi ludibriada. Não, vejam, essa mulher... Jesus não defendeu a mulher. Jesus não saiu em defesa dela dizendo: ei, alto lá, vocês estão falando groselha. Essa mulher não fez... O que Jesus fez? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. De maneira em que você fez a sua lição de casa, você sabe a lei, ótimo. E é isso mesmo, porque se ela foi pega em flagrante de adultério, ela merece a morte. Jesus não negou nada disso. Mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós poderia sacar a primeira pedra e arremessar contra a cabeça daquela mulher, ou qualquer um de nós aqui? Quem pode? Quem nunca teve pecado? Só o Senhor Jesus. E então a Bíblia diz que um a um vai soltando as suas pedras, envergonhados, sem saber o que fazer, ficaram sem palavras, não têm condições, se viram diante de um grande espelho e começaram a ver as muitas bobagens que já fizeram, e foram um a um saindo, até que sobram apenas aquela mulher e o Senhor Jesus. E o que faz o Senhor Jesus com aquela mulher, irmão? Sem vergonha. Te dei um maridão e olha o que você fez com o marido. Foi isso que Jesus fez com ela. A Bíblia diz que Jesus se aproxima dela. E a forma como Jesus pergunta para ela indica que aquela mulher não conseguia levantar o rosto. Tamanha era a vergonha. Tamanha era a certeza de que aquele dia era o último dia da vida dela, porque foi pega e toda aquela ruaça que fez. Não eram alguns homens, meu irmão, praticamente todo aquele povoado estava lá assistindo aquilo.
E ela não conseguia levantar o rosto, a ponto de Jesus dizer a ela: veja, onde estão os que te acusavam? E de repente aquela mulher passa a procurar, porque ela não conseguia nem levantar o seu rosto, provavelmente. E ela olha para a direita, ela olha para a esquerda, olha para frente, ela dá uma geral e fala: caramba, não tem ninguém. E meio perdida, sem saber o que ia acontecer, porque ela ia morrer naquele dia. Jesus olha para ela e diz: nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Isso não é um recomeço, irmão? O que fez Jesus comigo e com você? Ah, é para o inferno! Pedreiro, arrumador de... Vai para o inferno porque você torce para esse time ruim, que não sei o que, isso aqui lá. O Senhor Jesus nos acolheu nos seus braços de graça e nos deu a chance de refazermos o que fizemos errado. E cada dia mais Ele nos ensina com graça, com gentileza. 2 vezes Mateus diz: vejam que Ele vai adiante de vocês, vejam, lá vocês o verão, onde tudo começou, lá você vai se reencontrar com Jesus, porque Ele tem novidade de vida para mim e para você. Vejam o poder de Deus, que tem capacidade de fazer um terremoto, de rolar uma pedra que estava selada e tamanha, sem a mão de ninguém, porque não há mais ninguém ali. A morte não é capaz de segurar, a pedra não segura, soldados romanos não têm nem a capacidade de ficarem de pé, firmes diante de um mensageiro do Senhor. Por isso Deus diz a mim e a você: vejam, vejam o novo começo. É tempo então, meus irmãos, de nós confiarmos em Deus. Verso 8 diz assim: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Ora, irmão, aquela cena foi muito impactante para aquelas mulheres também. E a Bíblia diz que da mesma maneira como o anjo disse, elas assim fizeram. Eles disseram: vão depressa e falem para os discípulos, porque também é para vocês, como eu já anunciei. Ele é vivo, está ressurreto. Vão lá porque vocês vão se encontrar. E a Bíblia diz no versículo 8 que elas saem depressa dali e vão correndo agora em obediência à voz do mensageiro de Deus. Mas como elas foram? A Bíblia diz que elas foram amedrontadas e cheias de alegria. Amedrontadas, porque elas, do mesmo jeito que aqueles guardas, tremeram diante daquele terremoto e da visão do anjo, e aquela luz toda, e aquele silêncio rompido daquela maneira, porque Deus não está dormindo, mas Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E elas saíram então amedrontadas e cheias de alegria. Amedrontadas diante de tudo que viram, mas cheias de alegria, porque o seu Senhor, o nosso Senhor, ressuscitou. Que notícia maravilhosa! A vida do crente é assim, irmão. Amedrontados, mas cheios de alegria. Se é uma pessoa só amedrontada, meu irmão, é alguém que ainda não conheceu o amor de Deus. Vive com medo, teme tudo. Teme diabo, teme demônio, teme não passa debaixo da escada, teme gato preto quando vê gato preto, teme tudo, porque não conhece o amor de Deus e não conhece o seu poder. Ao mesmo tempo, aquele que vive no oba-oba, só na alegria, é alguém que pode ser alguém descompromissado. Meus irmãos, quando Deus se manifesta do seu trono, o cosmos treme, que dirá o meu coração e o seu? Por isso, essa é a vida do crente, amedrontados e cheios de alegria. Você já teve medo e alegria ao mesmo tempo? Parece uma coisa meio antagônica, né? Como é que é esse negócio de ter medo e ter alegria? Alguém pode pensar na montanha-russa. Você tem medo daquele treco descarrilhar, mas você está super alegre, que você está se divertindo. Ai, meu Deus, eu vou morrer, não morri. Ai, agora eu vou, não vai. E é um medo e alegria ao mesmo tempo.
A vida do crente é uma montanha-russa também, não é? Entre altos e baixos. Os irmãos, teve algumas vezes, ou houveram vezes em que eu me lembro de ter me amedrontado, mas estava cheio de alegria. Quando eu peguei meu filho pela primeira vez no meu colo, rapaz, que sentimento que é esse, que não se explica. E eu estava morrendo de medo, porque nunca tinha sido pai antes. Meu primogênito, peguei no meu colo, aquela bolotinha com os cabelos já penteadinhos. Eu lembro ali, meu Deus, já nasceu, passaram até gel no meu filho. Eu falei, agora o que vai ser, Senhor? Já se passaram 13 anos. E Deus tem honrado, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você já teve medo e alegria ao mesmo tempo? Essa é a sensação, temor, porque nós temos consciência diante de quem nós estamos. E cheios de alegria, porque nós conhecemos o caráter e o coração de Deus, que é expresso por sua palavra. Louvado seja Deus. E então Mateus por 2 vezes diz, vejam o que, meu irmão? Um novo começo se apresenta. E aquelas mulheres então saíram disparadas, cheios de medo e de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos. Elas não tinham outra intenção, não ia parar para tomar um café, não ia parar para conversar que encontrou com a outra Maria, não ia parar para pedir licença porque ia faltar na aula de não sei o quê. Não, elas foram correndo, mas de repente elas foram interrompidas. Alguma coisa acontece que foram interrompidas. E aí, meus irmãos, o verso 9 diz, de repente... E agora é outro caído. Vejam, de repente, o que acontece? Jesus as encontrou e disse, salve. Rapaz, essa foi a maior das experiências que aquelas mulheres tiveram até aquele momento. Não foi o terremoto, não foi a pedra rolando, não foi o clarão que deu no céu e a descida do anjo resplandecente, mas elas se encontraram com o Senhor Jesus. E Jesus então as cumprimenta, elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Meu irmão, quando nós estamos diante de Jesus, essa é o ponto mais alto da vida do crente. Os irmãos devem se lembrar, é quando a sua testa se encontra com os pés de Jesus, é quando você se prostra diante da majestade, se prostra diante da realeza, se prostra diante do divino, do Senhor de toda a glória, e adora o Senhor. Está aqui então o propósito desse novo começo. Esse novo começo tem um propósito, para que você viva a sua vida prostrado diante do Senhor Jesus, adorando o Rei de toda a glória. E o versículo 10 diz, então Jesus lhes disse, não tenham medo. Não tenha medo. O poder de Deus é capaz de mover as circunstâncias. O poder de Deus foi capaz de religar você com o Senhor. O poder de Deus fez com que a inimizade que existia, porque éramos inimigos de Deus, pelo sangue de Jesus, agora nós fomos aproximados. Paulo diz, vocês que estavam longe, muito longe, não participavam das promessas, não tinham absolutamente nada a ver com o povo escolhido, agora vocês foram feitos filhos de Deus, agora vocês fazem parte da família do Senhor, agora vocês participam das promessas de Abraão. O verso 9 começa dizendo, vejam, Jesus as encontrou. Meus irmãos, Deus usa o seu poder, o seu infinito poder, para transformar as realidades e fazer com que haja um novo começo. E a partir desse novo começo, nós damos de frente com o Rei de toda a glória, com o Senhor Jesus. O terceiro, ou melhor, quarto, vejam, de Mateus aqui, vejam o Cristo que está vivo. E aqui no verso 10 ele diz, então Jesus lhes disse,
não tenham medo. E continua. Vá ou vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão, no lugar do recomeço. Vá lá e diga a quem? Como é que Jesus abordou aquelas mulheres? Escuta aqui, mulherada. Vocês falem direitinho, porque eu não quero esse negócio de telefone sem fio, não. Salve. Oi, gente. Imagina o coração daquelas mulheres. Pelo poder de Deus, que aquilo lá não morreu de infarto, né? De ver tudo o que viu e depois encontrar com o Senhor Jesus. E aí Jesus diz a elas: vão falar com quem? Vai falar com aquele bando de sem vergonha que me abandonou naquela sexta-feira? Vamos falar com aqueles lá que achavam que eram meus discípulos, que morreriam por mim? Como é que Jesus aborda elas? Vão falar aos meus irmãos. Talvez no coração de algum dos discípulos a sua falha tivesse afastado de Jesus. Talvez no coração daquele discípulo o seu erro era algo imperdoável. No coração de Jesus, nunca deixaram de ser os seus irmãos. Lugar de recomeço, nova história, porque o amor de Jesus transcende a nossa compreensão. Pedro por 3 vezes foi questionado, nós vimos isso semana passada, não é? Você me ama do jeito que eu te amo, Pedro? Não, eu não sou capaz de amar do jeito que o Senhor me ama. Eu achei que eu fosse, mas eu não sou. Na nossa limitação, o Senhor agora vem e faz um novo começo. E Ele diz: vá dizer aos meus irmãos. E essa mensagem chegou até você, chegou até mim, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o poder de Deus causa um novo começo, onde essa mensagem for pregada, porque o Senhor está chamando pecadores, os seus irmãos, para que juntos estejamos com Ele na glória para sempre. Sabe, meus irmãos, nós todos estamos vivendo um recomeço com o Senhor. Todos os dias, a palavra do Senhor diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. E por isso, eu quero encerrar com o texto do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2. Vá comigo a Efésios, no capítulo 2. Nós estamos completando 19 anos. Existem comunidades que têm 200 anos, existem comunidades que têm 100 anos, existem comunidades que acabaram de nascer, existem comunidades em diferentes momentos da sua história, mas todas elas guiadas pela mão de Deus, que tem manifestado o seu poder para criar novos começos. Faz 19 anos que o Senhor tem trabalhado nessa comunidade, na vida dessas famílias, para o louvor da sua glória. E o Senhor tem chamado os seus irmãos. Em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo descreve exatamente essa visão. E ele diz assim no verso 19: Portanto, quem tem estudado as terças conosco tem visto a importância de cada palavra nos versículos. Não é uma palavra solta, aleatória. Portanto, tem um sentido conclusivo diante de uma série de coisas que foram ditas antes. E o que foram essas coisas que o apóstolo Paulo disse antes? Ele diz no capítulo 2, verso 1, vocês estavam mortos nos seus delitos, nas suas transgressões. Você era um morto vivo, estava morto. Mas deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí vem o verso 8 do capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos feitura, verso 10, feitura, não é, de suas mãos, criados em Jesus Cristo, para o cumprimento das boas obras que de antemão Ele preparou para que nelas nós andássemos. E aí chega o verso 19, portanto,
Você entendeu que você estava morto. Não havia nada que você pudesse fazer. Deus fez tudo por você. Deus te tirou da morte e lhe trouxe para a vida. Deus lhe deu um propósito, você andava como uma pessoa vazia, um procedimento vão, não tinha absolutamente nenhum benefício e propósito, senão morte, cheiro de morte, como aqueles soldados. Mas Deus lhe deu vida e vida em abundância. No meio da tua morte, Deus soprou vida e te levantou para o louvor da sua glória. Você é feitura de Deus. Deus te criou na nova natureza para você andar nos seus propósitos e para andar no cumprimento das boas obras que Ele, de antemão, preparou para você e para mim. Falem para os meus irmãos, porque lá na Galileia a gente vai se encontrar. E então, meus irmãos, vem o verso 19. Portanto, diante de tudo isso, portanto, vocês já não são estrangeiros, já não são mais forasteiros. Essa aqui, meu irmão, é a casa do nosso Pai. Não é a casa de um estranho. Você que nos visita, vem de longe, essa não é uma casa estranha, é a casa do nosso Pai. A todos que nos visitam, essa é a casa do nosso Pai. Vocês já não são mais estrangeiros, tampouco forasteiros. Você não é de uma cultura diferente, de um jeito. Não, mas o Espírito do Senhor habita em você e está forjando em você o caráter do nosso Senhor Jesus, para que você ande como Jesus, para que você fale como Jesus, para que o seu procedimento seja como o do nosso Senhor Jesus. Mas agora vocês são concidadãos dos santos, assim como todos os santos do passado, como a gente olha na Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, primeiro mártir, que falávamos hoje, né, de testemunha. Assim como todos estes, você é cidadão dos céus, veja aí, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você não é membro da Igreja Batista da Família em Osasco, membro da Assembleia de Deus tem um monte de nome, membro da presbiteria, você é membro da família de Deus. Deus te deu um novo começo e um novo propósito. Agora, aos 19 anos, nós podemos olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado, por quantas coisas nós já vivemos e passamos. 19 anos de história dessa comunidade. Quantos anos de história e vida nova você tem com Cristo? Olha para trás um pouquinho e veja como Deus tem amadurecido o teu coração. Como você achou que não passaria daquele dia seguinte. Talvez você estivesse como aquelas mulheres paradas e olhando para aquele sepulcro, dizendo: agora está tudo morto. E o Senhor fez novas todas as coisas. Meu irmão, o que esperar daqui para frente? Senão que o Senhor fará novas todas as coisas. E Ele tem nos feito caminhar de glória em glória. E assim nós andamos na força e na ousadia do Espírito Santo, no poder de Deus, para a realização da sua vontade. Por isso, nessa noite, meus irmãos, vejam, diz Mateus, vejam, 4 vezes ele diz: vejam o poder de Deus agindo na sua vida. Veja o novo começo que Deus tem dado a mim e a você diante das tuas falhas, porque você está diante do Cristo vivo. A morte não segurou. E assim como a morte não segurou Jesus, o poder de Deus que opera em mim e você faz com que a morte gerada pelo pecado não contenha nem a mim e nem você, mas pelo poder e pela graça do Senhor, agora Ele gera no nosso coração arrependimento. E essas coisas vão ficando para trás. E nós vamos seguindo para as novas que o Senhor tem proposto para mim e para você. 19 anos, irmãos. Quantos mais Deus tem para todos nós? Não sei. Mas nós vamos na força e na ousadia do Senhor. E nas palavras daquele anjo: vão depressa contar aos discípulos. Nas palavras do Senhor Jesus, não é? Vão e avisem meus irmãos, porque nunca deixaram de ser família de Deus. E nessa noite, meu irmão, eu quero convidá-lo a se colocar de pé. Se houve algum momento na sua vida em que as suas falhas e as suas frustrações pessoais te prostraram e fizeram pensar: meu Deus,
Você ouviu o Senhor Jesus dizendo: vão e falem aos meus irmãos? Os seus erros não definem você, mas a graça de Deus construiu você e continua a conduzir a sua vida. Por isso, nessa noite, meus irmãos, que grande incentivo nós temos para abandonar qualquer prática que ofenda a glória e a graça desse Deus tão misericordioso. Abandonar todas essas coisas e nos prostrarmos, como fizeram aquelas mulheres, diante de Jesus e adorá-lo. Nessa noite eu convido você, aí onde você está, a fechar os seus olhos